começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais uma videoaula, aula de movimento circular uniforme. Senhores, no final eu vou realizar alguns exercícios do PET 2021 do primeiro ano, tá? Então, se você deseja esses exercícios, olha aí embaixo do vídeo na descrição, tem a minutagem, clica aí, exercícios, e você vai pular. Lembrando que você pode pular se você tem a parte teórica. Se você não tem, fica comigo aqui para a gente fazer um pequeno apanhado da parte teórica, tá? Movimento circular uniforme. Quando a gente fala de movimento uniforme, o movimento uniforme, na verdade, ele é governado por essa equação aqui, ó. S é igual a S0 mais VT, certo? Que significa o quê? Posição final, que é igual a posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Certo, senhores? Todo movimento uniforme é regido por essa equação. Por que ele é uniforme? Ele é uniforme porque o módulo da velocidade é um valor constante, tá, senhores? Então, o módulo aqui da velocidade é um valor constante, ok? Então, toda vez que você vê um movimento, independente da sua trajetória, se ele é retilíneo ou se ele é circular, ou qualquer que seja a sua trajetória, se ele é um movimento uniforme, a equação que governa esse movimento é posição final igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. E por que é essa equação? Porque o valor da velocidade é o quê? Constante. Também no movimento uniforme, por enquanto só estou falando de uniforme. Daqui a pouco eu vou tratar o circular, tá? Quando eu tenho um movimento uniforme, a sua aceleração tangencial ela vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado, com esse valor o quê? Constante. Você já sabe disso, você já estudou aqui no canal, ou no seu livro, ou em outro lugar. O que a aceleração mede? A mudança de velocidade em relação ao tempo. No caso, a aceleração tangencial está olhando para a mudança no valor da velocidade em relação ao tempo. Como o valor da velocidade em relação ao tempo não muda, é constante, então a sua aceleração vai medir quanto? 0 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser aqui, ó, podemos escrever aqui, ó. A aceleração tangencial, ela é responsável pela variação do módulo da velocidade em relação ao tempo. Tá aí, senhores, a nossa aceleração tangencial. Quando eu falar de aceleração tangencial, você tem que preocupar que ela é responsável pela variação do módulo da velocidade. Ela está olhando a mudança do valor da velocidade em relação ao tempo. Já no caso de um movimento circular, agora sim, agora estou olhando a trajetória, tá? A aceleração centrípeta, que é v ao quadrado dividido pelo raio. Nesse caso aqui, ele é um valor diferente de zero, tá? É um valor diferente de zero e é um valor também que é o quê? Constante se o movimento for circular. Agora, a aceleração centrípeta, ela é responsável pelo quê? Então vamos lá, senhores. Ela é responsável pela variação da direção da velocidade em relação ao tempo. Tá aí, senhores, a nossa relação. Então,
a aceleração, nossa, Magno, essa fórmula v² sobre r. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhes em relação a essa fórmula, tá? Por enquanto nós vamos deixar ela aqui. A aceleração centrípeta, ela é responsável pela variação, aqui faltou um L, ela é responsável pela variação da direção da velocidade em relação ao tempo. No caso de um movimento retilíneo, quando eu falo retilíneo, eu estou olhando a trajetória. Nesse caso, a aceleração centrípeta vai valer 0 e esse valor vai ser constante, porque todo movimento vai ser uma reta, tá ok? No caso do movimento circular, como o raio é constante e o módulo da velocidade também é constante, a aceleração centrípeta também será constante. E ela é responsável pela variação da direção da velocidade em relação ao tempo. Vamos analisar agora o movimento circular. Tá aí, senhores, peguei um compasso já. Vamos fazer uma circunferência. Tá aqui, ó, que bacana, fizemos uma circunferência. Certo? Vamos dar nomes, né? Desse ponto do centro até a circunferência, nós chamamos esse ponto de quê? De raio. Esse ponto para nós será o nosso raio. Agora, o que você precisa entender? Que nós temos aqui velocidades. Então, vamos pegar aqui, ó. A velocidade é sempre, aqui vai ser tangencial à circunferência. Então, essa aqui seria a minha velocidade. Tá aqui, ó, meu vetor velocidade. Quando ele estiver aqui em cima, olha o que vai acontecer. O objeto vai estar para cá, ó. Então, aqui vai estar o outro vetor velocidade. E aqui, ó, vai ter outro vetor, o quê? Velocidade, e para cá, outro vetor velocidade. O que acontece aqui, senhores? Ó, se ele for uniforme, o valor da velocidade é o mesmo. Então, isso aqui vale 10, aqui também valeria 10, 10, 10. Então, esse seria o valor do módulo da velocidade. Mas, o que acontece? Ele, para fazer uma curva, vai ter que ter uma força para fazer a mudança de direção dessa velocidade. Essa força a gente chama de força centrípeta, que causa a aceleração centrípeta, tá, senhores? Nós vamos ter a aceleração centrípeta, que sempre, a aceleração centrípeta, ela sempre vai apontar para o centro. Então, aqui se eu desenhar, ó, minha aceleração aqui, ó, a aceleração centrípeta, ela vai estar sempre apontando para onde? Para o centro, tá ok? Então, aqui seria minha aceleração centrípeta. Ela é, a gente, sendo mais rigoroso, a gente vai falar que ela é radial. Por quê? Porque ela está no raio, sempre vai estar no raio. Ela é radial para o centro, ela sempre vai apontar para o centro. Por isso que o nome dela é aceleração centrípeta. Mas note bem que você vai perceber, ó, voltando lá, que se ele é uniforme, o valor da velocidade vai ser sempre o mesmo. Mas note bem para a direção. Se eu pegar esse vetor, tá? Se eu falar o seguinte, eu vou colocar números para ficar mais fácil. Vou falar que o módulo vale 10. Então, o módulo dele aqui é 10. Direção. A direção aqui, ó, ela é vertical e sentido para cima. Já aqui, senhores, o que eu vou ter? Eu vou ter um vetor que ele tem um módulo 10, tá? Porque é uniforme, sempre vai ter o mesmo valor para qualquer ponto que eu pegar. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Nesse ponto aqui, senhores, eu vou ter um vetor que também vai valer 10. Direção vertical, sentido para baixo. E aqui eu vou ter o quê? O módulo valendo 10 da velocidade, direção horizontal, sentido para a direita. Então, note aqui que no movimento uniforme, o valor da velocidade é constante. De novo, hein? No movimento uniforme, o valor da velocidade é constante. O valor não muda, mas a direção e o sentido têm uma mudança, causada por causa dessa força, causa da aceleração centrípeta. Certo, senhores? Então, aqui, ó, responsável pela variação da direção e sentido, né? Podemos aqui, ó, colocar aqui para você no texto, direção e sentido da velocidade em relação ao tempo, tá, senhores? Lembrando que velocidade, tá? Velocidade é um vetor,
tá certo? Velocidade, tá aqui, ó, velocidade. O que velocidade é? É um vetor. Sendo um vetor, ele tem 3 características. Quais são as características dele? Módulo, que é uma palavra muito chique para falar valor. Tem o quê? Direção, certo, senhores? E sentido. Para afirmar que a sua velocidade é constante, ela tem que ser constante no seu valor, que é o módulo, ela tem que ser constante na sua direção e no seu sentido. Para um vetor velocidade ser constante, ela tem que ser constante nessas 3 características. Se uma dessas características não for constante, então o vetor não é constante. Então aqui nós começamos a ter uma brincadeirinha interessante. Vamos supor que eu tenho um gráfico, tá? Eu tenho um gráfico aqui, ó, de velocidade, ó, eu tenho um gráfico de velocidade com o tempo. Velocidade com o tempo, ok? E esse gráfico, eu tenho isso daqui, ó. Aí você pode falar, Magno, eu sei ler um gráfico, passe o tempo que passar, o valor da velocidade é igual. O que eu posso afirmar desse gráfico? Eu posso afirmar que esse gráfico é um movimento uniforme. Por quê? Porque todo movimento uniforme, o valor da velocidade é constante. Passe o tempo que passar, o valor da velocidade é o mesmo. Posso afirmar que ele é retilíneo? Não. Posso afirmar que ele é circular? Não. Posso afirmar que a velocidade é constante? Também não. Eu posso afirmar que quem? O módulo da velocidade é o quê? Constante. Bom, senhores, mas, e se eu tiver um outro gráfico? Eu tiver outro gráfico aqui comigo, tá? E se eu tiver um gráfico da aceleração centrípeta, e essa aceleração centrípeta, ela tiver um valor de 0, ó, se ele for assim, o que está acontecendo? Passe o tempo que passar, tá? Passe o tempo que passar, a minha aceleração vai valer quanto? 0, tá ok? A minha aceleração vai valer 0. Olhando para esse gráfico, eu posso falar um movimento retilíneo. Agora, se eu tenho os 2 gráficos num exercício só, o de velocidade com o tempo e o de aceleração com o tempo, no mesmo corpo, aí eu posso falar que o movimento é retilíneo e uniforme. Aí eu posso afirmar, senhores, que com certeza o vetor velocidade é o quê? Constante. Por que seria constante? O valor dele não ia mudar. Não iria mudar. Sua direção não iria mudar. O seu sentido também não iria o quê? Mudar. Então, o valor da velocidade seria constante. Mas eu precisaria ter essas 2 informações de gráfico. De velocidade com o tempo. Agora, se eu tiver isso daqui, ó, eu escrevi constante aqui, faltou um S, hein, senhores? Faltou um S aqui, ó. Se eu tiver agora um gráfico de velocidade com o tempo, tá? Velocidade com o tempo. Passe o tempo que passar, o valor da velocidade, que esse gráfico está me falando do valor. O valor da velocidade do gráfico não muda. É um movimento que uniforme. Se eu tiver também mais um gráfico agora, aonde eu tenha informação da aceleração centrípeta em relação ao tempo, sendo constante e diferente de 0, aí o que eu posso afirmar? Que esse movimento aqui, ó, é circular. Circular. O que significa isso? Que o raio vai ser constante, porque a aceleração centrípeta vai ter um valor o quê? Constante. Se eu juntar os 2, eu vou ter que tipo de movimento? Eu vou ter um movimento circular e uniforme. Agora, aqui, o vetor velocidade não é constante. Não, subir, né? É constante. Por
que o vetor velocidade que não é constante? Por causa disso aqui, senhores, ó. O valor da velocidade muda? Não, não muda o valor da velocidade. Não muda o valor. Mas a direção e o sentido estão o quê? Mudando. Então, o vetor não é constante, certo? Mas o módulo do vetor é constante. Como assim, Mário? Eu tenho um movimento circular uniforme. O vetor velocidade não é constante, que o vetor tem 3 características, modo, direção e sentido. Mário, não sei o que é esse negócio de vetor, não. Vai no meu canal, no meu playlist, Magno Física, vetor, playlist vetor, assiste as aulas de vetor, para você poder entender do que eu estou falando de vetor. O vetor não é constante, porque muda a direção e o sentido. Mas o módulo do vetor velocidade é constante. O valor dele não muda no movimento uniforme. Você precisa saber o que significa cada palavrinha, circular e uniforme. Certo, senhores? Tudo bem? Então, essas aqui são as características que nós temos do nosso movimento circular e uniforme, tá? Só para organizar aí, ó, 4 tá organizadinho, tira um print dessa parte, ok, tirou aí já, para colocar no caderninho, e tira um print dessa parte aqui, ó, ok, tiramos o print aí, ó. Então, fechamos o que significa cada palavrinha, circular e uniforme. Agora, para a gente compreender isso, nós vamos precisar de uma relação matemática no movimento circular. Então, agora eu vou dar uma pausa na física e vou ver as relações matemáticas. Então, senhores, nós vamos aí olhar as relações matemáticas aqui, ó. Então, ok, vamos olhar as relações matemáticas. Bom, o que eu preciso saber de matemática para estudar o movimento circular uniforme? Então, vamos lá, senhores. Então, estamos aí, senhores. O que eu tenho? Vamos colocar aqui o que eu vou ter, tá? Nessa relação matemática. O que eu preciso saber? Do centro da circunferência até a circunferência, nós temos o que nós chamamos de quem? De raio. Fatalmente, você que já passou pelo 9º ano, né? Quando vê uma circunferência, você já fala, o professor de matemática falava que o comprimento da circunferência era 2π ralho, né? O comprimento da circunferência era 2π vezes r. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que do centro de uma circunferência até a sua circunferência, nós temos o que nós chamamos de raio, tá? E se nós pegarmos aqui, ó, vou só destacar, tá, senhores? Vou só destacar aqui para você. Ó, esse em vermelho aqui, ó, tá? Que seria, na verdade, o nosso quê? Comprimento. É ele que é o nosso comprimento, tá, senhores? Essa linha aí que é o comprimento da circunferência. Ok, Magno, até aí tranquilo, eu lembro desse 2π ralho, nunca entendi o que é esse 2π ralho, mas hoje você vai entender. Então, se eu pegar aqui, ó, uma fatia de pizza, deu uma fominha, uma fatia de pizza, e vou chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, beta, gama ou teta, tá? Uma letra grega. Vê se você concorda comigo que esse pedaço aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, da borda da sua pizza, que eu vou chamar de L, ele é um trecho do comprimento de circunferência. E existe uma relação matemática entre o tanto que eu andei daqui até aqui com o ângulo. Ó, vê se você concorda comigo. Se eu sair daqui e andar até aqui, o meu ângulo vai ser maior, não vai? Se eu vou andar mais aqui na circunferência, o meu ângulo também será o quê? Maior. Então, existe aqui uma condição de proporção, tá? Então, o ângulo, ele é proporcional ao L, quanto maior ele, tá? E inversamente proporcional a quem? Ao raio, tá ok? Se eu aumentar o raio, ó, vou aumentar o raio, tá, senhores? Vou pegar um compasso, ó, vou aumentar meu raio, ok? Vou levar aqui é meu centro. Ó,
Agora, eu vou pegar o mesmo L que eu andei. Vê se você concorda comigo, ó. Eu vou pegar isso daqui, ó. Eu vou copiar o meu L aqui, ó. Copiei, vou trazer para cá, ó. Ó, eu trouxe para cá. O mesmo L que eu andei, só que agora, o que vai ter que acontecer com esse ângulo para andar com o mesmo L? Ele vai o quê? Diminuir. Então, se eu aumentar o ângulo, aumentar o raio, esse ângulo para andar a mesma distância, diminui, certo? Então, o ângulo é inversamente proporcional a quem? Ao raio. Então, essa é a jogadinha matemática aí, tá, senhores? Beleza? E aí, o que acontece? Vamos aqui, ó, escrever aqui para você, ó. Informações de uma volta. Que informações são essas de uma volta? Essas informações são quais? São o seguinte, ó, para uma volta, eu vou ter o quê? Eu sei de uma coisa em uma volta, que o ângulo que a gente varre é de 360 graus, não é isso? Para uma volta, o ângulo é de 360 graus. Grau, gente, é uma unidade de ângulo, mas existe outra unidade de ângulo que essa que a gente vai trabalhar. É que a unidade aqui, uma volta agora, será 2π radiandos, tá? Da onde que vem essa unidade radiando? Com base no raio, tá? Com base no raio da circunferência. Então, se eu pegar aqui, vai ter um raio, outro raio, né? Outro raio, que vai gerar os 3,14, que é o valor do π. Tudo bem para vocês até aí? Então, isso aqui é outra unidade. Para quem está achando muito esquisito, é como se eu tivesse metro e tivesse o quê? Quilômetro. Talvez quem está aqui chegando pela primeira vez nunca viu essa unidade. 360 graus equivale a 2π radiando. Vamos trabalhar? Tá, para uma volta, o meu L vai ser quem? O comprimento da circunferência. Para uma volta, o meu L vai ser quem? O comprimento da circunferência. Esse vai ser o meu L, né? Bom, qual é a minha fórmula que eu tenho? A minha fórmula que eu tenho é que o ângulo é diretamente proporcional ao comprimento dividido por quem? Pelo raio. Ele é inversamente proporcional ao raio. Quanto que vai ser o ângulo? Vai ser 2π. Quem que vai ser o L? O comprimento. Dividido por quem, senhores? Pelo raio. Dividido pelo raio. Esse raio está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 2π vezes o raio, que é igual ao comprimento da circunferência. Voltamos lá, comprimento da circunferência é 2π vezes o raio. Esse 2π, você descobriu agora que esse 2π equivale a uma volta, é o que o ângulo de uma volta. Então, tá aí, senhores. Então, o que vem a ser isso aqui? Isso aqui é o ângulo, isso aqui é o raio. Então, eu poderia falar que o comprimento que eu tenho seria 2πr, certo? Por que eu preciso saber disso? Que no movimento circular, o que eu vou fazer? Em vez de eu usar o L da matemática, eu vou usar quem? O famoso ΔS. Opa! Então, quem será o comprimento? Será o famoso ΔS. O tanto que eu andei, ó. O tanto que eu andei, certo, senhores? Tudo bem? Essa é a relação matemática que eu preciso saber. Qual é a relação que eu preciso saber? Que o ângulo é igual ao comprimento dividido por quem? Pelo raio. Essa é a nossa relação. Tranquilo até aqui? Agora, nós vamos voltar para o nosso movimento circular e uniforme. Movimento circular. Estamos aí. Ok. Primeiro, vamos pegar uma circunferência. Beleza. Então, vamos lá, senhores. O que nós vamos ter? Nós temos aqui, no centro até a circunferência, nós temos o nosso famoso raio, não é isso? Nós temos o nosso raio, tá? Se eu pegar aqui em qualquer outro momento, então aqui eu teria o meu comprimento, certo? Que seria o meu L aqui, o meu comprimento. Ó. Vejamos agora, o que vai acontecer? Aqui nós temos um ângulo θ. Pois bem, o que nós sabemos? Nós sabemos uma coisa.
Vê se você concorda comigo. Nós temos aqui o que nós vamos chamar de velocidade linear. Alguns livros chamam essa velocidade de velocidade escalar. Tanto faz, do jeito que você preferir. Então aqui nós vamos ter a velocidade linear ou escalar. Tanto faz. O que é velocidade? Você já sabe isso. O que é velocidade linear ou escalar? Velocidade linear ou escalar é o famoso o quê? V é igual a ΔS sobre ΔT. Não é isso? Essa é a nossa famosa velocidade o quê? Escalar. Ok? O que a velocidade escalar mede? Mede a variação da posição em relação ao tempo. Essa é a nossa velocidade escalar. Mas, o que você tem que pensar agora? Que esse objeto está o quê? Girando aqui, senhores. Então, seria muito difícil, tá? A gente ficar olhando essa velocidade escalar, porque ela olha posição. E quando nós estamos girando, nós estamos variando quem? Quem que é a nossa variação? É o ângulo. Então, no movimento circular, nós vamos ter que entender que nós temos aqui, tá? Uma variação do ângulo em relação ao tempo. Então, nós vamos chamar isso de velocidade angular. Essa velocidade angular, quem seria a minha velocidade angular? Eu vou trocar a letra agora, tá? Eu vou colocar uma letra grega chamada ômega, tá? Esse símbolo aqui que eu vou apagar, que parece uma ferradura, é o ômega maiúsculo, tá? E esse que seria o ômega minúsculo. E o que essa velocidade angular estaria medindo? Ela estaria medindo a mudança do ângulo, certo? Em relação ao tempo. Então, ela estaria medindo a mudança do ângulo em relação ao tempo. A linear mede a mudança de posição em relação ao tempo e a angular vai medir a mudança do ângulo em relação ao tempo. Porque quando o objeto está girando, é mais fácil a gente olhar o ângulo do que a posição. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó. Eu vou fazer um esqueminha aqui. Acompanha comigo aqui, senhores. Olha por que vai ser mais fácil eu olhar o ângulo. Se eu pego aqui, e aqui eu falo que é a minha posição inicial, e eu venho aqui e escolho esse momento aqui, ó, e falo que aqui é a minha posição final, certo? Se eu pegar assim, veja bem, se eu pegar assim, o meu vetor de deslocamento seria ligar o primeiro com o último, certo? Então, note bem que eu não estaria andando na linha, viu isso? Eu não estaria andando na linha. Mas, se eu pegar um ângulo bem pequeno, bem pequenininho, ó, aqui seria minha posição final, e eu ligar o primeiro com o segundo, eu estaria em cima da linha. Então, quando a gente está no ensino superior, a gente vai falar que a gente vai calcular o limite, tá? Para isso aqui ser muito pequenininho e ficar em cima da circunferência, tá ok? Então, isso é só a nível de curiosidade. O que nós vamos fazer aqui é uma jogadinha, não se preocupando com o limite, tá? Então, voltando aqui, o que velocidade angular mede? Velocidade angular mede a mudança do ângulo em relação ao tempo, o giro aqui, senhores. Beleza. Bom, o que eu aprendi, né? O que eu aprendi lá, né? Na parte matemática, que eu sei na parte matemática? Que o ângulo é o comprimento dividido por quem? Dividido pelo raio, não é isso? Trazendo isso para a física, ok, senhores? Daqui até aqui, senhores, ó, daqui até aqui seria o meu famoso ΔS, certo? Que seria o L lá, tá? E aqui seria o ΔT, a mudança do ângulo. Então, eu posso falar que em física, eu poderia falar que Δθ equivale ao ΔS
dividido por quem? Pelo raio. Ok, tranquilo até aqui. Bonitinho. Agora, será que existe uma relação entre as duas? Vamos ver. Vamos pegar aqui a nossa velocidade escalar. Vamos pegar a nossa velocidade escalar. Então, eu estou pegando a velocidade escalar. V é igual a ΔS sobre ΔT. Vamos devagarzinho. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. V é igual. Quem é o meu ΔS? O meu ΔS, eu posso falar aqui que o meu ΔS, tá, senhores? Ó, é Δθ vezes quem? O raio. Então, o meu ΔS eu posso escrever como sendo quem? Δθ vezes quem? O raio. Dividido pelo ΔT. Ó, eu fiz a mesma coisa. No lugar de ΔS, eu escrevi a relação que ele tem com o ângulo. Seria a mudança do ângulo vezes o raio e o ΔT. Agora, o que vem a ser a mudança do ângulo dividido pelo tempo? Essa mudança do ângulo dividido pelo tempo, eu vou ter que vai ser velocidade, mudança do ângulo em relação ao tempo, é a nossa velocidade angular vezes quem? O raio. Ou eu poderia escrever, tá, que a velocidade angular é quem? A velocidade dividida por quem? Pelo raio, tá? Então, tirar esse ou daqui, ou aqui, ó. Ou. Veja bem, eu não sei se você percebeu uma relação. Aqui angular vai ser o linear dividido pelo raio. Aqui angular vai ser o linear dividido pelo raio. Tranquilo daqui? Então, o que a velocidade angular mede? A velocidade angular mede a mudança do ângulo em relação ao tempo, certo? Existe uma relação da velocidade linear, aquela que você lê no ponteiro do seu carro, com a velocidade angular? Sim, existe. A velocidade angular é igual ao valor da velocidade dividido por quem? Pelo raio. E aí eu já começo a pensar, né? Quanto maior o raio, menor a velocidade angular. Quanto menor o raio, maior é a velocidade angular, porque é inversamente proporcional. Precisamos ainda de mais algumas informações, tá? Qual informação que eu preciso? O que é período? Então, aqui, senhores, eu preciso de uma informação a mais do que é período. Tá aqui, senhores, período, tá? Período, a gente vai representar pela letra T maiúscula. Seria o quê? Período de um movimento circular uniforme é o intervalo de tempo decorrido durante uma volta de uma dada partícula. Então, traduzindo isso aqui, período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Então, quando eu estou falando de período, eu estou pensando no quê? Em uma volta. Em uma volta. Quando eu vou dar uma volta, o meu Δθ vai ser igual a quanto? 2π radianos. E o meu tempo aqui, o meu ΔT, vai ser quem? O período, que é o tempo que? De uma volta. Com isso, senhores, eu posso concluir, eu chego à conclusão, que velocidade angular é a mudança do ângulo em relação ao tempo. Então, eu posso falar que minha velocidade angular seria, o ângulo seria de quanto? 2π dividido pelo quê? Pelo tempo, um tempo especial, que seria o tempo de uma volta, que seria quem? O meu período. Tá ok? Que seria o meu período. Bacana isso, hein? Essa velocidade angular igual a 2π dividido pelo período, isso é para uma volta. Agora, existe uma outra coisa também que a gente precisa saber, que é frequência. Coloquei aqui para vocês o que é frequência, senhores. Frequência é representado por essa letra F minúsculo, de frequência. Magno, por que o período não foi representado por P? Tá? Porque a gente já tem P para potência,
tá? Para perímetro. Então, a gente colocou, como o período é um tempo, a gente colocou um T especial, um T maiúsculo, para marcar que é o tempo de uma volta. Frequência. Lembra lá o que o professor faz quando tem aula na sala de aula? Ele faz chamada para medir a sua frequência. Então, o que vem a ser frequência? Quantas vezes você vai na aula durante um ano? Ele está medindo a sua frequência. Então, frequência, em palavras assim, bem simples, quantas vezes um fenômeno repete em uma unidade de tempo? De novo, frequência é quantas vezes um fenômeno repete em uma unidade de tempo, certo? Isso vem a ser frequência. E eu posso falar que a frequência é o inverso do período. Então, eu posso falar que a frequência é o inverso do período. Ou o período é o inverso da frequência, certo? Isso daqui não é uma mágica, é uma regrinha de 3 que a gente montou, e aí fica assim, frequência é o inverso do período. Isso me leva a quê? A que conclusão? Veja bem, o que eu tenho? Eu tenho que minha velocidade angular é 2π sobre o período. Isso para uma volta, lembrando que eu estou analisando uma volta, que eu posso escrever isso aqui como sendo velocidade angular 2π vezes 1, que não muda, continua 2π, dividido por quem? Pelo período. Tá? Dividido pelo período. Então, eu posso falar que a minha velocidade angular é o quê? 2πf. Tá? No movimento circular, não é que nós temos muitas fórmulas. A fórmula é a mesma. Tá? Velocidade angular. O que é velocidade angular? É a mudança do ângulo em relação ao tempo. Mas quando o ângulo vai ser em uma volta, ele é 2π. O tempo é período, tá? Se frequência é o inverso do período, eu posso falar que é 2π vezes f. Ok. Nós faremos muitas combinações de uma equação com a outra. Então, voltamos aqui, senhores, para o nosso movimento circular uniforme. Lembra que a nossa fórmula era posição igual a posição inicial mais a velocidade vezes o quê? Vezes o tempo, não é isso? Lembra que sempre que eu vou ter, né, o meu ângulo vai ser o comprimento dividido por quem? Pelo raio, não é isso? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pegar essa equação que está na forma linear ou escalar e eu posso transformar ela para angular. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dividir todo mundo pelo raio, porque é uma igualdade. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu não vou mudar nada se eu dividir todo mundo pelo raio. Vai continuar sendo a mesma equação. Só que aí, o que vai acontecer? Em vez de posição final dividido pelo raio, o que é posição dividido pelo raio? Vai ser o quê? O meu ângulo. Então, esse aqui vai ser meu ângulo final. Posição inicial dividido pelo raio, eu vou ter aqui o meu ângulo inicial. Velocidade dividido pelo raio, eu vou ter a famosa velocidade angular. Certo, senhores? Então, aqui, essa equação aqui, senhores, essa equação, essa de cá, ó, essa equação, essa linda equação será a sua equação de quê? De movimento angular, tá? Movimento angular. Será o ângulo final, que é igual ao ângulo inicial, mais a velocidade angular vezes o tempo. Olha, senhores, se você já está aí, veja bem, ó. O que eu posso fazer aqui? Eu posso trabalhar com isso daqui, ó. Eu posso trabalhar. Esse ângulo inicial está mais, passo para lá o quê? Menos. Então, eu posso falar que é o ângulo final menos o ângulo inicial, que é igual à velocidade angular, vezes o tempo. O que é o ângulo final menos o ângulo inicial? O ângulo final menos o ângulo inicial é o quê? A variação do ângulo, certo? Ok? Que seria igual à velocidade angular. Esse tempo está multiplicando, passa para cá o quê? Dividindo. Então, ele passaria para cá o quê? Dividindo, senhores. Passaria para cá, dividindo.
que eu poderia falar que é dividido por t, ou ΔT. Tá aí, senhores, o seu movimento circular uniforme. Falta ainda nós analisarmos ainda a aceleração centrípeta. Eu não esqueci ainda como chegar no V quadrado sobre R. Então, o que eu preciso que você entenda? Se eu pedir para você, calcule a velocidade angular. Quem vai ser a velocidade angular? Vai ser a velocidade escalar dividido pelo raio. Calcule o ângulo. Vai ser o quê? A posição dividida por quem? Pelo raio, tá? Tempo continua sendo tempo para a gente. Vamos para a aceleração centrípeta? Achou que eu esqueci, mas não esqueci não, senhores. A aceleração centrípeta. Você estava se perguntando por que a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Da onde apareceu isso? Isso foi uma matemática física Power Ranger Turbo? Não, senhores, nada disso, tá? Então vem aqui comigo, acompanha comigo que você vai aprender agora por que é V quadrado sobre R. Vamos desenhar uma circunferência, tá, senhores? Tá aqui, eu desenhei essa linda circunferência. Vamos pegar aqui desse ponto aqui, senhores, ó. Lembrando que esse aqui é o raio, certo? Aqui também é um raio, aqui seria o ângulo, que eu posso chamar de ângulo θ. Aí, o que nós temos aqui? Nós temos o que seria a posição inicial, tá? E a posição final. E eu vou escolher, a gente tem que escolher um sentido, tá? Eu vou escolher que o meu corpo está girando no sentido horário. Então, eu estaria girando no sentido horário, tá? Tá aqui, senhores, no sentido horário. Então, eu teria um vetor velocidade. Então, vamos pegar aqui, ó, em verde. Vamos pegar um vetor velocidade. E o nosso vetor velocidade tem que estar no ângulo de 90 graus. Como o movimento que a gente está estudando é uniforme, eu vou escolher aqui um vetor desse tamanho. Eu vou deixar aqui, ó, um vetorzinho desse tamanho, tá? Porque aí eu só giro ele e todos terão o mesmo tamanho. Então, quer dizer que toda a velocidade terá o mesmo módulo. Tá aqui, ó, vamos trazer para cá. Ele toca em um único ponto da circunferência, certo, senhores? Então eu tenho que girar ele, ajeitar e ele tem que formar um ângulo de quê? 90 graus. Tá aqui o primeiro. Agora nós vamos pegar o segundo vetor e ele tem que formar um ângulo de 90 graus com a circunferência. Tá, senhores? Você tem que formar um ângulo de 90 graus com a minha circunferência. Tamo aí, tá? Eu posso falar que esse daqui é o meu V1, tá? Velocidade 1. Essa aqui é a minha velocidade o quê? 2, certinho? V2. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esses vetores para cá, ó. Copiar esses vetores para cá. Isso, ó. Esse aqui é o meu V2, tá ok? Aqui vou copiar o meu V1. Vou ligar ele para cá, certo? E se eu ligar os dois vetores, aqui, senhores, eu teria o meu ΔV. Aí, senhores, eu teria o meu ΔV. Vou colocar o V1 aqui de cá, né? Fica bonitinho, organizadinho. Tamo aí, organizadinho, certo? Agora eu vou falar de uma propriedade aqui de matemática entre a reta perpendicular com raio, né? E o centro de curvatura. Não vou ficar trabalhando com isso. Isso a gente já aprendeu lá na matemática, ok? Nós já sabemos isso da matemática. Então, nós vamos aqui, ó, copiar. Vamos girar bonitinho aqui. Quero girar. Não ficou muito bom não, mas a gente vai dar um jeitinho aqui. Vamos girar mais um pouquinho. Aí, senhores, tá aqui. Esse vetorzinho que ficou um pouquinho torto, né? Dá um jeitinho nele aqui. Vou trazer para cá. Olha o que aconteceu. Nota que o ângulo que os dois vetores V1 e V2 estão fazendo é o mesmo ângulo θ, que é o mesmo ângulo central. Então, aqui, senhores, ó, esse ângulo aqui é o ângulo θ, tá? É o mesmo ângulo θ. Nossa, que bacana! O que tem a ver com isso, Mag? O que você quer dizer com isso? Aqui, senhores, nós teríamos o nosso
vetor deslocamento. Ó, tá aí daqui para cá, ó. Aqui seria o nosso vetor deslocamento, aqui seria o nosso ΔS. O que acontece? Eu tenho esses dois triângulos semelhantes. Eu tenho dois triângulos semelhantes. Só falta fazer uma retinha azul ali que eu copiei, ela não saiu junto, tá, senhores? Mas a gente vai colocar ela aqui para vocês. E esse aqui seria o meu ângulo θ, né? Aí, o que eu tenho? Eu tenho dois triângulos isósceles. Por que os dois triângulos são isósceles? Ó, porque aqui é o raio, aqui é raio, dois lados iguais, é isósceles, com o ângulo θ no meio. Aqui, a velocidade, tá? O V1 é igual a V e o V2 também é igual a V. Também é um triângulo o quê? Isósceles. O que eu tenho? Eu tenho uma relação entre dois triângulos, ou melhor dizendo, semelhança de triângulos. Qual é a relação, tá? A relação que eu tenho que eu posso falar é o seguinte: ΔV dividido pelo raio está para a velocidade, assim como o ΔS está para o raio. Oh, que lindo, Magno! Você está falando que esses triângulos são semelhantes, né? Então você está fazendo uma proporção. O ΔV com um lado do triângulo aqui, né? O ΔS com um lado do triângulo. Ok, temos essa proporção. Beleza, podemos dar uma ajeitada? Podemos dar uma ajeitada, senhores. Eu posso falar aqui, ó, se eu quiser, que o meu ΔV seria quem? O ΔS vezes a velocidade dividido por quem? Dividido pelo raio. Tá aí, senhores. Mas nós queremos chegar na aceleração. Qual é o meu conceito de aceleração? O meu conceito de aceleração, que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Pois bem, quem que é meu ΔV? Tá aqui, ó. Meu ΔV tá aqui, senhores, ó. Olha aqui que bonitinho aqui, meu ΔV, ó. Vou colocar até em vermelho aqui para você o meu ΔV. Meu ΔV está lá, então vai ser o ΔS vezes a velocidade dividido pelo raio, dividido por quem? Pelo tempo. Deixa eu pôr o sinal de divisão aqui para você não ficar perdido, né? Dividido. Divisão de fração, como que eu faço? Conserva a primeira, certo? Então, conservei a primeira, que é ΔS vezes V sobre R, e multiplica pelo inverso da segunda. ΔT sobre 1, então vai ficar 1 sobre ΔT. Tá ok, senhores? Então, vamos lá. O que é para mim, tá? O que é para mim? ΔS, ó, vou destacar aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Então, isso aqui vai ser igual a quem? Quem que é ΔS sobre ΔT? ΔS sobre ΔT é velocidade. Vezes a velocidade, já estava aqui, dividida por quem? Dividida pelo raio. Aonde nós temos o quê? V ao quadrado dividido por R. Essa é a nossa aceleração centrípeta. Como que eu calculo a aceleração centrípeta? É o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Não podemos esquecer também, senhores, não podemos deixar de mencionar que a aceleração total será, né, o vetor, né? Vamos colocar aqui, ser rigoroso. O vetor aceleração total será a aceleração tangencial, vetor aceleração tangencial, mais a aceleração centrípeta, mais a aceleração centrípeta, certo, senhores? Mais a aceleração centrípeta. Se caso a aceleração centrípeta for igual a zero, é que o movimento ele é retilíneo. A aceleração centrípeta vai contar para mim sobre a trajetória. O movimento é retilíneo, certo? Se for diferente de zero e constante, é circular. Se for diferente de zero e não é constante, é curvilíneo,
tá? Ele vai me falar sobre a trajetória. A aceleração tangencial vai me falar da mudança do valor da velocidade em relação ao tempo. Se for zero, essa aceleração tangencial, né, um vetor nulo, aí nós temos um movimento uniforme. Se for diferente de zero e constante, movimento uniformemente variado. Se simplesmente for diferente de zero, aí nós temos um movimento que variado. Outra coisa que eu estava esquecendo, não posso esquecer de falar, hein? Para onde aponta o nosso ΔV? Ele aponta para o centro da circunferência, por isso que chama aceleração centrípeta, certo? O Magno, peraí, deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu te fazer uma observação aqui, professor, eu quero fazer uma observação, OBS aqui, ΔV, o senhor não falou que é a velocidade final menos a velocidade o quê? Inicial? É, senhores, é o vetor aqui, né? Belezinha. Ó, mas aqui, como que tá isso aqui? Aí você tem que saber vetor, hein? Pega a origem do vetor, leva na extremidade, você está somando esses dois vetores. E você liga um ao outro, você está tendo aqui o resultado. Então eu poderia falar o seguinte, da forma que foi desenhado, né? Que V2, tá? O vetor V2 é igual a quem? A V1, certo? V1 mais ΔV. Beleza, Magno. Então aí, esse que está mais, passa para cá o quê? Menos. Então, eu poderia falar que ΔV seria V2, certo? Menos V1. Tá ok? É que eu não quis ficar trabalhando com desenho de vetor, né? Que aqui o V, menos V1 seria o vetor oposto a 1, né? Eu teria que pegar esse vetor aqui, colocar ele para cá, e aí você ia fazer a resultante. Mas não quis trabalhar com isso agora, mas o que é importante, se o ΔV está apontando para o centro, a aceleração centrípeta está apontando para o centro, tá? Por isso que chama centrípeta. Tá aí, senhores, tudo que você precisava saber sobre a aceleração centrípeta, que é igual ao módulo da velocidade ao quadrado sobre R. Né? Usamos vetor, usamos geometria, semelhança de triângulo, física é muito lindo, é muito lindo. Se não sabe vetor, gente, do que eu estava falando de vetor, vai no meu playlist Magno Física Vetor, ou pega um livro, ou vai em outro canal de YouTube e vai estudar vetor, tá? Física sem vetor fica um pouquinho complicado em algumas situações. Pois bem, senhores, transmissão do movimento circular uniforme. Então vamos lá. O que a gente vai pensar aqui? A gente vai pensar aqui no disco, em um disco, tá? Girando, um disco girando. E aí eu posso falar que é um movimento circular em torno de um eixo, tá? Então vem cá, vamos fazer a circunferência. Ok, fiz a circunferência verdezinha, bonitinha, certo? Vamos diminuir aqui, ó. Em vez de escrever A, B, C, eu vou colocar por cor, tá, senhores? Vou colocar aqui as cores, o azul, olha que lindo. E vamos pegar outra corzinha aqui, vamos pegar outra corzinha, vamos pegar o vermelho, muito bonito, vermelhinhozinho. Tá aí, senhores. O que eu estou vendo, tá? Usa a sua imaginação, faz de conta que você está vendo uma porta girando por cima da porta, tá? E nós vamos, aqui a porta está aberta e nós vamos fechar ela. E ela vai girar no ângulo de quanto? Ela vai girar no ângulo de 90 graus. Que lindo, Magno, ela vai girar no ângulo de 90 graus, que eu vou chamar o ângulo de θ, tá certo? Você concorda que aonde você põe a mão aqui na porta, na maçaneta aqui, ó, ela vai girar quanto? Um ângulo de 90 graus. E aqui, um pouquinho, quase perto do meio da porta, vai girar um ângulo de 90 graus. E perto da dobradiça também vai girar no ângulo de quanto? 90 graus. Quais são as conclusões que eu tenho? Eu tenho a conclusão, vamos fazer aqui uma relação. A variação do ângulo, em vermelho, em azul aqui, ó, em verde. Esse ângulo, tanto do vermelho vai fechar a porta 90 graus, como do azul vai girar a mesma porta 90 graus, e do verde vai girar 90 graus. Então, a variação do ângulo é o quê? A variação do ângulo é a mesma, tá?
os ângulos vão variar 90 graus, tanto onde está a maçaneta, no meio da porta, perto da dobradiça, toda a porta vai girar 90 graus, ok. O tempo que vai gastar, agora isso você tem que entender, ó, é a porta. Quando eu fecho a porta, tanto onde está a maçaneta, o meio e perto da dobradiça, você fecha ao mesmo tempo. Eles andam juntos. Então, o nosso tempo aqui, ó, melhor, eles giram juntos, né? Não é que andam juntos, eles giram juntos. O ΔT, o ponto vermelho, vai ser igual ao ΔT do ponto azul, que vai ser igual ao ΔT do ponto verde. Magno, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Tô entendendo, hein, Magno? Tô entendendo. Agora, o que eu sei aqui, ó? Vou pegar aqui, senhores, ó. Que a velocidade angular não é a mudança de ângulo em relação ao tempo, senhores. Isso que não é a velocidade angular? Conclusão que eu tenho. A velocidade angular vermelha, a azul e a verde, elas são o quê? Iguais, senhores. Porque se você fizer essa divisão, se todo mundo é igual, a velocidade angular é a mesma. Então, quando eu estou girando em torno do mesmo eixo, o ângulo percorrido é o mesmo, no mesmo tempo. Então, senhores, nós temos uma velocidade angular igual nos 3 pontos aqui, ó. Poderia ter chamado A, B e C. Eu chamei vermelho, azul e verde. A velocidade angular é a mesma. Eu posso aqui ter uma outra relação, que a velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? O raio. Então, a velocidade vermelha, azul e verde, para elas serem iguais, a velocidade angular tem que ser a mesma, tanto do vermelho, do verde e azul. Não é verdade. E o raio também tem que ser igual, só que o raio não é, né, senhores? Então aqui, ó, nós podemos falar que o raio vermelho é menor que o raio azul, que é menor que o raio o quê? Verde, tá? Então posso falar assim que o raio vermelho é menor que o azul e o azul é menor que o quê? Que o verde. Então aqui o que eu tenho? Quanto maior o raio, maior também será o valor de quem? Da minha velocidade. Quem tem um raio maior? O verde. Então a velocidade do ponto verde é maior do que o azul, que é maior que quem? O vermelho. Faz sentido eu falar isso? Faz sentido, porque veja bem, você concorda comigo que quem está aqui no verde, olha, o comprimento dele não é maior? Certo? O comprimento dele é maior. Só que eles vão gastar o mesmo tempo. Então, se ele tem que andar mais no mesmo tempo, então a velocidade dele tem que ser o quê? Maior. Esse aqui, o tanto que ele tem que andar, o comprimento dele aqui é menor. Então, ele pode ir mais lento se ele gastar o mesmo tempo. Em outras palavras, quem tem um raio maior terá uma velocidade escalar o quê? Maior. Imagina você na Terra. Quem está girando na linha do Equador, tem um raio maior. E quem está perto dos polos vai ter um raio menor. Então, a velocidade escalar ou linear na linha do Equador é maior que dos polos. Mas a velocidade angular é a mesma. Então, quem está no Equador e gasta quanto tempo para a Terra dar uma volta? 24 horas. E quem está no polo? 24 horas também, tá? Só que a velocidade angular é igual, mas a velocidade linear são o quê? Diferentes. Quem tem o maior raio tem maior velocidade escalar. O que mais que dá para a gente falar aqui, senhores? A gente pode falar sobre frequência, podemos falar sobre frequência. Então eu vou colocar aqui, senhores, ó, só para ficar mais fácil para a gente enxergar a frequência. Eu vou repetir, tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a minha velocidade angular pode ser escrita assim, 2π vezes a frequência, tá? 2π vezes a frequência. Então aqui eu posso falar o seguinte, que aqui seria 2π vezes a frequência, 2π vezes a frequência, 2π vezes a frequência, tá? Ok, isso tudo seria o quê? Seria igual, né?
igual, seria igual. 2π, esse 2π e esse 2π, eu posso fazer o quê? Cortar. Então, eu teria o quê? Passando a limpo. Que a frequência em vermelho seria igual à frequência em azul, que seria igual à frequência em verde. Lembrando, a frequência é a seguinte, é quantas voltas que ele dá em um segundo. Se eles giram juntos, eles vão dar o mesmo número de voltas. Então, eles vão ter o quê? A mesma frequência. Nossa, Magno, que legal. Bom, se eles têm a mesma frequência, também eles vão ter o quê? O mesmo período. Então, tá aqui, ó, eles vão ter o mesmo período. Puxar isso aqui para cá, colocar aqui, bacaninha, Magno, bacaninha. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Dá, deixa eu diminuir esse aqui um pouquinho. Eu posso afirmar, senhores, que o período é o inverso da frequência. O período é o inverso da frequência, senhores. Então, se a frequência é igual, então o denominador vai ser igual para todo mundo. Eu posso afirmar que o período, que seria o tempo para dar uma volta, tanto do raio vermelho, como do raio verde, como do raio azul, será o quê? O mesmo, o período será o mesmo. Eles giram juntos, tá? Então, eles têm o mesmo período, tá? Então, tá aqui, ele tem o mesmo período. Ok, vamos diminuir aqui um pouquinho para caber tudo na tela. Essas são as características de um corpo, né, de um disco girando em torno de um eixo. Agora vamos pegar em torno de dois eixos, tá? Vamos lá então. Então vamos lá. Agora nós não vamos estar girando em torno de um eixo. Nós vamos estar girando em torno de dois eixos. Ó, que bonitinho. Aqui, senhores. Agora eu tenho um sistema de roldanas acopladas, tá? Ou ligadas por polias, é o mesmo caso. Então aqui vamos colocar aqui, senhores. Eu vou ter aqui um raio R, que eu vou chamar de RA, certo, senhores? Aqui de cá eu vou ter um raio menor, que eu vou chamar de RB, ok? Então, eu tenho aqui uma conclusão, né? Nesse caso, RA é maior que quem? Que RB. Nesse ponto aqui, ó, onde que elas estão unidas, elas vão ter a mesma velocidade. Então, velocidade de A vai ser igual à velocidade de quem? De B. Então, é essa informação que eu tenho, tá? Lembra que lá no movimento, quando eu estava girando em torno de um eixo, era a velocidade angular que era igual. Aqui, como eu tenho ou polias acopladas ou rodanas dentadas, né? Eu vou ter a velocidade linear que vai ser igual, certo? Então, eu tenho isso. O que eu posso afirmar aqui? Eu posso começar a minha brincadeirinha, tá? O que eu posso fazer aqui na minha brincadeirinha, ó? Vamos aqui, ó. Quem é velocidade linear? Velocidade linear é a velocidade angular vezes quem? Vezes o raio. Então, eu posso falar que como VA é igual a VB, eu posso falar que a velocidade angular de A vezes o raio de quem? De A vai ser igual a quem? A velocidade angular de B vezes o raio de quem? De B. Para a gente poder entender e chegar a uma conclusão dessa expressão, eu vou colocar assim para você. 2 vezes 3 dá quanto? 6. E 3 vezes 2 também dá quanto? 6. Então aqui, ó, o raio de A é maior que de B. Então eu vou falar que esse aqui é 2 vezes 3 e aqui é 3 vezes 2, que o raio B é menor. Qual é a conclusão que eu tenho? Que a velocidade angular de A, que tem um raio maior que o raio de B, a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Eu coloquei os números aí para você poder visualizar, né? Que às vezes a gente, quando coloca um número, fica mais fácil para o aluno
Agora a gente pode apagar isso daqui e colocar essa informação, que a velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de quê? De B. Faz sentido? Faz todo sentido. Você concorda que eles têm aqui, ó, que aqui eles têm a mesma velocidade? Ok, eles têm a mesma velocidade. Mas quando esse ponto azul vai dar uma volta aqui, ó, esse raio é menor, ele consegue dar várias voltas. Então, aqui o que acontece? Velocidade angular de giro de B é maior que a velocidade angular. Por que ela é maior? Porque ela tem um raio menor, certo? Pensa na bicicleta, que aqui é o pedal. Tem um pessoal que, né, e aqui faz de conta que tem a corrente, né? Tem um pessoal que põe aquela na frente, a catraquinha bem pequenininha, e atrás põe a coroa numa reta. O que acontece? Ele tem que dar 10, vamos supor que esse aqui é 10 vezes maior. Ele tem que dar 10 pedaladas para esse aqui dar uma volta. Então ele pedala e não sai do lugar, porque ele tem que girar aqui várias vezes, tá? Bom, velocidade angular tá aí, senhores. O que mais que dá para pensar? Na frequência? Dá para pensar na frequência. Ok, vamos pensar em frequência. Como que eu posso pensar em frequência agora? Eu posso pensar na frequência da seguinte maneira, ó. Velocidade de A é igual à velocidade de quem? De B. Quem é a velocidade de A? É a velocidade angular de A vezes o raio A, que vai ser igual a quem? A velocidade angular de B vezes o raio quê? P. Certo? Qual é a conclusão que eu tenho? Quem é a velocidade angular? Eu posso falar que é quem? 2π vezes a frequência, vezes o raio A. Quem é o B? Seria 2π vezes a frequência de quem? De B, vezes o raio B. 2π com 2π, o que eu posso fazer? Eu posso cortar. 2π com 2π eu posso cortar. Então eu fiquei com a seguinte possibilidade. Frequência de A vezes o raio A é igual a frequência de B vezes o raio B. Lembrando que o raio A é maior que o raio B, tá? Lembrando que o raio A é maior que o raio B. De novo, se é maior, eu posso colocar assim, ó. 2 vezes 3 é igual a quanto? 6. E 3 vezes 2 também dá 6. Eles têm que dar o mesmo resultado, essa equação. Só que aqui seria o 2, o raio A é maior, né? Aqui seria quanto? O 3 e aqui seria quem? O 2. Qual é a conclusão que eu tenho? Que a frequência de A é menor que a frequência de B. Então, essa é a conclusão que eu tenho. Que a frequência de A é o quê? Menor que a frequência de B. Olha, se a velocidade angular de B é maior, quer dizer que ele gira mais, ele vai fazer mais eventos em um determinado tempo. E o que frequência mede? Quantos eventos ele faz em um determinado tempo? Então, se ele gira mais, tem mais voltas, então a frequência dele vai ser maior. Lembrando que a velocidade angular de B é maior porque o raio dela é menor. A frequência é maior porque o raio dela é menor. E o período? Agora falta falar da gente falar do período, tá, senhores? O que eu sei? Que frequência é o inverso do período, né? Portanto, eu tenho que o período é o inverso da frequência. Se o período for maior, quanto maior o período, menor a minha frequência, porque é inversamente o quê? Proporcional. Então, se FA é menor, quer dizer que o período dela é o quê? Maior. Então, eu posso falar que o período de A é maior que o período de quem? De B. Vê se isso faz sentido na sua cabeça. O B tem um raio pequenininho, então ele tem que girar mais do que o A para poder acompanhar o A, certo? Beleza. Se ele gira mais, ele consegue dar mais voltas em um determinado tempo. Então, a frequência dele é o quê? Maior, certo? Se a frequência dele é maior,
quer dizer que ele, para dar uma volta, ele gasta menos tempo, certo? Se ele gasta menos tempo para dar uma volta, então o período de B é menor. Esse é o nosso resuminho de transmissão, tá? Acoplada ou de polias. A gente vai aprofundar isso em exercício. Tá ok, senhores? Bora lá. Vamos fazer o PET. Se você estiver cansado, senhores, dá um pause, vai tomar uma água agora, tá? Dá uma descansada. Volta depois no vídeo. Na minutagem aqui embaixo do vídeo vai estar separando a teoria dos exercícios. Aí você pode voltar para o vídeo e já pular direto para o exercício, ok? Vamos lá? Tá aí, senhores, um exercício da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, bora lá. O que ele fala para você? Vamos ler o exercício. Exercício 1. A figura apresenta esquematicamente o sistema de transmissão de uma bicicleta convencional. Então, aqui nós temos que tomar cuidado. Se eu olhar o B e o A, eles estão em eixos separados. Aqui seria a roda de trás, né, lá no cubo da bicicleta, e aqui seria o pedal, né, no centro da bicicleta. Então, eles estão girando em eixos o quê? Diferentes. Opa, boa informação. Já a roda e a catraca de trás, ou a coroa dentada de trás, estão girando no mesmo eixo, eles estão ligados um no outro, certo? Então, se o B está ligado à roda, o que eu posso falar? Que a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da coroa dentada da parte de trás da bicicleta, ou a catraca, como eu chamo aqui em Araguari, Minas Gerais, a gente chama isso de catraca, certo? Elas giram juntas, a catraca gira junto com a roda, então a velocidade angular delas são iguais. O que mais que eu tenho informação? Eu tenho de informação que o raio da roda é maior que o raio da catraca, o raio B. Deixa eu ver se eu lembro disso. Quanto maior for o raio, maior será a minha velocidade linear. Então eu posso falar que a velocidade linear da roda é maior que a velocidade linear da catraca, que é o B. Beleza? Entendi isso aí. Estamos aqui, ó, estamos fechados aqui, ó. Essas são informações aqui, ó, da roda com a catraca. Essas são as informações da roda com a catraca. Beleza, mano. Até aí, beleza, jóia. Agora, qual é a outra informação que eu tenho? Da catraca com a coroa, tá? Na verdade, o termo técnico das duas são coroas dentadas. Coroa dentada dianteira, coroa dentada traseira. Mas eu chamo isso aqui de catraca, certo? O que acontece? Eles estão em eixos diferentes. Então, são polias acopladas. Então, aqui eu vou ter que a velocidade da corrente da catraca será igual à velocidade da corrente na coroa, tá? Em A. As velocidades delas são iguais. Beleza, mas eu sei que o raio da catraca é menor que o raio da coroa. Tá? E aí? O que eu tenho, hein? O que eu tenho? Ó, de novo, hein? Velocidade. O que é velocidade? É a velocidade angular de B vezes o raio de B, que é igual à velocidade angular de A vezes o raio de A, certo? Bom, o que nós temos aqui? Vamos colocar valores, né? Vou colocar número para ficar mais fácil. Tá? De novo, 3 vezes 2 dá 6. E 2 vezes 3 também dá 6. Tem que dar o mesmo resultado, tá? Só que o raio de B é menor. E esse raio aqui é o quê? Maior. Então, aqui para dar 6 tinha que ser 3 e aqui tinha que ser quanto? 2. Conclusão que eu tenho. A velocidade angular de B é maior que a velocidade angular de A.
tá? Coloquei esses números aí só para você poder enxergar. Velocidade angular de B é maior que a velocidade angular de A. Vê se faz todo sentido. Quando uma pessoa quer correr na bicicleta, ele põe a maior coroa e a menor catraca. Vamos supor que essa aqui seja 5 vezes maior que essa. Quando ele dá uma pedalada aqui, para essa acompanhar, ela tem que dar 5 voltas. Essa que deu uma, essa que tem que dar 5. Então a velocidade angular dela é o quê? Maior. Já consigo ver a resposta? Sim, já consigo ver a resposta. Só que eu vou ter que ler ao contrário, né? Velocidade angular de A é menor que a velocidade angular de B. Tá aqui, ó. E a velocidade angular de B é igual à velocidade angular da roda. Então aqui para nós, letra A de amor. Letra A de amor. Marquei letra A aqui, senhores. Tá marcado, hein? Bom, a gente não acabou de ler o texto, né? Aí ele vai explicar como que é a bicicleta, né? Na bicicleta, a coroa A conectada à catraca B por meio de uma corrente P. Por sua vez, B é ligada à roda traseira, girando com ela quando o ciclista está pedalando. Nessa situação, supondo que a bicicleta se move sem deslizar, as magnitudes das velocidades angular A, B e a velocidade angular da roda são tais. Já chegamos à relação A de amor. Bora para a questão 2. Questão 2, senhores, está aí, ó. Universidade Federal de Brasília ou é da Bahia? Não sei, descobre aí. O que é UFB, né? Não sei o que é. Descobre, põe aí nos comentários aí para mim, tá? A polia da figura abaixo está girando em torno de um eixo. Opa! Todo mundo aqui está girando em torno de um eixo. Então, qual é a conclusão que eu tenho? Que a velocidade angular do ponto A tem que ser igual à velocidade angular do ponto Q, B, que o raio de A é menor que o raio de quem? De B. Portanto, a velocidade de A é menor que a velocidade de B, certo? Vamos supor que o B para girar, que eu queria que girasse até aqui, ó. Então o B, ó, o A tinha que andar só essa distância e o B tinha que andar essa distância toda no mesmo tempo. Como ele tem que andar uma distância maior, a velocidade dele linear ou escalar tem que ser maior, tá, senhores? Tudo bem? Velocidade angular é a velocidade sobre quem? Sobre o raio, ok? Então vamos lá, né, senhores? O que ele me dá de informação aí? Raio B vale quanto? 1 metro. Raio A vale quanto? Vale 0,5 metros. Opa, tem essa informação. Beleza. Sabendo que a polia gira com uma frequência, ele me deu aqui frequência de quanto? 10 Hz. Ó, que beleza. Eu também sei que eu posso falar que velocidade angular, tá, senhores? Velocidade angular é 2π vezes a frequência. Letra A. Qual é o período de rotação de cada ponto? Então vamos lá. Letra A, tá aqui, A de amor. Lembrando que período é o inverso da frequência. Outra coisa que eu poderia anotar aqui, que o período, se o B dá uma volta, o A tá junto com ele, também vai dar uma volta. Então, período de A é igual ao período de B. E a frequência de A também é igual à frequência de quem? De B. Então, se eu calculei um, calculei o outro, tá? Então, período aqui vai ser igual a quem? Quanto que é a frequência? A frequência de giro, por isso que deu uma só, porque elas são iguais. É 1 sobre 10. Período vai ser de 0,1, o quê? Segundos, porque aqui deu em hertz, tá? Então, eu posso afirmar que o meu TA, ok? Que o meu TA, o meu período, né, de A e o meu período de B são iguais. Então, quanto que vale o período de A? 0,1. E o período de B? 0,1. Ok, fechamos letra A de amor. Letra B agora, senhores. Quem é a letra B? Letra B agora de bola. A velocidade escalar de cada ponto. A velocidade não é igual, tá? E para calcular a velocidade escalar,
eu preciso saber a velocidade angular, porque o raio eu tenho, ó. Para determinar essa velocidade aqui, eu preciso da velocidade angular. O raio eu tenho, mas eu não tenho esse, mas eu dou conta de calcular ele. Então, em vez de resolver a B, eu vou ser obrigado a resolver a C primeiro. Às vezes, nos exercícios de física, é isso que ele cobra do aluno, né? Às vezes, em vez de ele pedir a C primeiro e depois a B, para ficar mais fácil para o aluno entender, ele inverteu a ordem, obrigando eu a ter que calcular a velocidade angular. Velocidade angular de A vai ser igual a quem? 2π vezes a frequência. Quanto que é a frequência? É 10. Então, a velocidade angular de A vai ser igual a quanto? 20π radiano por segundo. Mas, Magno, π vale 3,14. Posso trocar e fazer a conta? Pode. Mas eu vou deixar indicado, tá? O que a gente conseguiu enxergar lá? Que a velocidade angular de A era igual à velocidade angular de quem? De B. E as duas têm o mesmo valor, que é 20π radiando por segundo. Tá, senhores? Já sabia isso. Tá? Então, aqui vamos fazer a nossa letra B agora aqui, ó. Vou dividir aqui o caderno aqui, vamos fazer a letra B. Tive que inverter, tá? Aqui para calcular a B, eu precisaria saber a C primeiro, tá? Então, não tinha jeito, eu tive que inverter. Agora, eu dou conta de fazer, né? Eu posso escrever que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Vê se você concorda. Esse aqui está dividindo, passa para cá o quê? Multiplicando. Tá aqui, ó. Então, eu posso fazer o seguinte. Velocidade de A, quanto que é a velocidade angular? 20π, tá? Quanto que é o raio de A? O raio de A é 0,5 metros. Dando um total aqui de A de quanto? 10π metros por segundo. Ah, Magno, eu quero trocar o π, eu quero falar que o π vale 3,14. Eu posso fazer isso? Pode, filho. Quer sofrer, sofre. 3,14 vale o valor de π. Então, a velocidade de A aproximadamente de 31,4 metros por segundo. Tá, senhores? Só vou ajeitar o quadro aqui. Vamos fazer agora a parte B, né? Velocidade de B seria quem? 20π. Porque seria a velocidade angular, e a velocidade angular dos dois é igual, então eu deixaria. Só que o raio de B vale quanto? Vale 1. Então, a velocidade de B seria 20π metros por segundo. Mas quer trocar por 3,14? Pode? Pode, filho. Que a idade é quanto? 6,8 metros por segundo. 62,8 metros por segundo. Exercício 2 feito. Bora para o exercício 3. Você já percebeu que se não souber teoria aqui, não mexe, hein? Não mexe. Se você pulou a teoria, volta. Eu sei que vai ser cansativo, mas volta para a teoria. Eu leio um livro. Exercício da Unifesp, São Paulo. Ele fala o seguinte. Pai e filho passeiam de bicicleta e andam lado a lado com a mesma velocidade. Então, vou escrever aqui, ó. Velocidade do pai é igual à velocidade do filho, tá? Eu chamei de VF. Beleza. Sabendo que o diâmetro das rodas da bicicleta do pai é o dobro do diâmetro das rodas da bicicleta do filho. Gente, o que é diâmetro, né? Para quem não lembra, rapidinho aqui, rabiscar aqui, ó. Né? Esse é o raio. O diâmetro, que seria esse aqui, o diâmetro seria 2 vezes o quê? O raio, tá? Então, ele colocou isso só para complicar a sua vida. Mas, o que eu poderia falar? Que a outra informação que eu tenho é que o raio da bicicleta do pai é 2 vezes o raio da bicicleta de quem? Do filho. Essas são as informações que me foram dadas. Opa! Que mais de informação que eu tenho? Veja bem, se a velocidade, o valor, a escalar é igual, velocidade escalar do pai é igual à velocidade escalar do filho, o que é velocidade escalar? É a velocidade angular do pai vezes o raio
da bicicleta do pai, né, que é igual à velocidade angular do filho vezes o raio da bicicleta do filho, tá? Ó, mano, que beleza. Eu tô entendendo isso aí, cara. Show de bola que você tá entendendo. Se pegou parte teórica, fica mais fácil. Mas veja bem, tem muita letra. Eu poderia fazer assim, ó. Velocidade angular do pai vezes o raio da bicicleta do pai. Que é o raio da bicicleta do pai? O raio da bicicleta do pai é 2 vezes o raio da bicicleta de quem? Do filho. Que é igual à velocidade angular do filho vezes o raio da bicicleta do filho. Note bem que esse daqui, ó, posso cortar. Esse está multiplicando. Passa para cá o quê? Dividindo, né? 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu poderia cortar. Conclusão que eu chego, a velocidade angular do pai vezes 2 é igual à velocidade angular do filho. Eu posso ler assim, ó. A velocidade angular do filho é o dobro da velocidade angular do pai. Ou a velocidade angular do pai é metade. Por que metade? Porque eu vou dividir por 2. Metade da velocidade angular do filho. Posso ler assim também, tá? Aí é a gosto do freguês. Ok. Ó, eu já analisei aquela frase lá que ele me deu, né? Pode-se afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com a metade da frequência. Ops, ele quer ainda frequência. Ele quer frequência. Bom, se ele quer frequência, eu tenho que pensar na frequência. Velocidade angular, né? 2π vezes a frequência. Posso pegar essa daqui, ó. Velocidade angular do pai vezes 2 é igual à velocidade angular de quem? Do filho. Então, em vez de escrever velocidade angular, eu posso falar que é 2π vezes a frequência do pai, certo? Vezes 2, que é igual a 2π vezes a frequência do filho, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Esse 2π com esse 2π, o que eu posso fazer? Posso cortar. Então, eu posso falar que a frequência do pai vezes 2 é igual à frequência de quem? Do filho. Ou eu posso ler ao contrário. A frequência do filho é o dobro da frequência do pai. Faz sentido isso, gente? Você tem que entender. A roda do menino é pequenininha. Para ele acompanhar o pai, que a roda é maior, ele tem que girar mais para manter lado a lado com ele. Então, a frequência dele tem que ser maior. Como a roda do pai é o dobro da roda do menino, a frequência do filho tem que ser o dobro do pai. Ou eu posso falar que a frequência do pai é metade da frequência de quem? Do filho. Posso falar assim também. Vamos ler? Podemos afirmar que as rodas da bicicleta do pai giram com a metade da frequência e da velocidade angular que giram as rodas do filho. Então, ele está falando do pai. Ele falou que é metade. Ó, a velocidade angular do pai é metade da velocidade angular do filho. E a frequência do pai é a metade da frequência do filho. Então, eu vou responder aqui, letra A de amor. Letra B, ele fala, a mesma frequência? Não, eles não têm a mesma frequência, tá, senhores? Não é a mesma frequência. Então, a letra B, ó, eu já podia descartar, ó, porque não é a mesma frequência, eles têm frequências diferentes. Ele fala que o pai tem o dobro da frequência? Não, o pai tem a metade da frequência do filho. Então, tá furado. A mesma frequência? Tá furado. A mesma frequência? Tá furado. Então, é a letra A mesmo. Espero que tenham gostado. Sei que talvez para alguns foi um cansativo esse movimento circular, mas é assim mesmo, o sistema é bruto. Se tudo der certo, quero fazer mais exercício de movimento circular, tá, gente? Precisa fazer mais, tá? Pegue um bom livro e estude bastante. Fica com Deus. Fui!